Seja bem-vindo ao nosso podcast. Quero chamar com vocês a presença do nosso discipulador, Gabriel. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast. O capítulo de hoje, nós estamos no 11º dia do nosso podcast. Hoje está um pouquinho no formato, provavelmente você vai perceber um formato diferente. Estamos fazendo um teste aqui de presença, teste de câmeras. Exatamente. E para vocês, como está sendo esse jejum de 21 dias? Hoje é o 11º dia. 11º dia, o jejum à presença. Jejum à presença de Deus. A presença, ela transforma, a presença, ela muda. E o capítulo de hoje fala que a presença transforma as vidas. Né? O pastor Wilson fala aqui um pouco a respeito de Zaqueu, a história de Zaqueu. Mas olha só o que diz. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. Você que está nos assistindo, seja todos bem-vindos. Seja bem-vindo Edson, seja bem-vindo Andro, seja bem-vindo Eduardo. Vocês que estão sempre aqui conosco. Flávia sempre está sempre conosco aqui. Sejam todos bem-vindos. Vocês, irmãos que às vezes assistem depois, não podem assistir ao vivo, mas sejam todos muito bem-vindos. E vamos lá. Hoje nós não vamos falar de relacionamento, viu, Edson? Nós não vamos falar, nós vamos falar da presença de Jesus. E pode ter certeza, eu vou te dar uma dica. Se tem algo que vai mudar a sua vida no seu relacionamento, é você se encher da presença, assim como você tem feito acordando às 3 da manhã. Ele tá violento. O Edson tá. Menino tá violento. Tem que vir aqui logo. Tem que vir aqui pra gente te apresentar ao vivo aqui no nosso podcast. E olha só, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, 18 diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Olha só que poderoso, né? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Sabe, irmãos, a presença transforma vidas. Amém. E muitas vezes as pessoas não sabem, mas quando você é cheio do Espírito, ali é a liberdade. Onde o Espírito Santo de Deus está, tem que ter liberdade. Se está faltando liberdade, é porque está faltando a presença de Deus, não é verdade? É verdade. E aí, Kaique, como que é para você? A presença transformou sua vida? Jesus transformou sua vida? Com certeza. Fala para mim. Corta para mim. Primeiramente, muito obrigado aí, mais uma vez aqui, né? Sempre bom estar aqui com vocês para compartilhar desse livro, com esse jejum que está sendo maravilhoso. Sim. E a presença com certeza mudou minha vida, mesmo eu já estando na igreja desde pequeno, né? Mas é só quando a gente cresce mesmo que a gente vai ter aquela experiência com o Senhor, né? Não é porque a gente está desde pequeno que é diferente pra gente ou alguma coisa assim. É só mais fácil de chegar e conhecer o Senhor porque a gente sempre teve ali, né? Sempre foi propício, sempre teve no ambiente. E depois que eu tive uma experiência com o Senhor Jesus, eu deixei de querer ir pra igreja porque meus pais estavam me obrigando e fui porque realmente eu tive um encontro com o Senhor, né? Que precisava. Sim, e hoje eu me mantenho até hoje porque eu tive essa experiência. Se eu não tivesse tido essa experiência, depois que eu tivesse me casado, por exemplo, eu não viria mais, né? É interessante porque tem muitos irmãos que depois da pandemia até agora não voltaram para a igreja, não voltaram para os cultos. Mas por quê? Porque falou que é melhor assistir de casa, é melhor porque agora tem os cultos online, né, os cultos ao vivo. E muitos falam, não, vou assistir de casa mesmo e tal, mas não entendeu o significado da presença de Deus, assim. É claro, nós cremos que Deus está lá na casa da pessoa, dentro da pessoa, porque Deus não habita no prédio, no templo, mas habita dentro da pessoa. Sim. Mas nós precisamos do conjunto, do todo, do corpo. O corpo que ajuda a gente a ser transformado. Né? Sozinho a gente é transformado? Mas demora muito mais tempo. No corpo a gente é transformado muito mais rápido. E é uma mentira que o diabo tem colocado, um sofismo que o diabo tem colocado na cabeça dos cristãos, que é que não precisa mais voltar para o corpo, não precisa mais voltar no culto ao Senhor, no prédio. Não, culto de casa mesmo, isso é uma grande mentira. Né? Mas a gente precisa aqui buscar a imagem e semelhança do Senhor com o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Pergunta para os irmãos se eles fazem churrasco com a família deles, eles ficam ao vivo lá. Ninguém faz isso. É verdade, né? Ninguém faz, não tem como comer a carne online, né? Vou comer a carne online, puxa aqui na televisão, recebe aí a carne. Não tem como. Né? Você precisa, tem coisa que você precisa estar presencialmente. E nesse tempo de jejum, nós estamos orando, buscando a Deus para que todos tenham um encontro com a presença. Então é muito importante você estar compartilhando, você que está nos assistindo, compartilhar junto com a sua célula. Todas as noites nós estamos aí orando, jejuando, né? Compartilhe junto com a sua célula, esteja junto. Né? Algumas células estão reunindo online, né? Outras estão reunindo presencialmente.
cada um segundo as suas condições assim, de reunião, mas é muito importante, né, irmãos, estar se reunindo todos os dias para compartilhar, né, da presença. E é interessante que aqui nesse capítulo o pastor Wilson ele compartilha a respeito de Zaqueu, e ele fala a respeito exatamente disso, porque Zaqueu, ninguém gostava de Zaqueu. Por quê? Zaqueu ele era um publicano e ele é um cobrador de imposto. Quem gosta de cobrador de imposto? Trocando o nome dele. A maior parte das pessoas não gosta. A maior parte das pessoas não gosta do governo, o carnê do leão que eles chamam, né? O carnê do leão e tal. Mas por quê? Por causa do imposto. Então, assim, ninguém gostava de Zaqueu. Por quê? Porque ele era cobrador de imposto. Mas quando ele teve um encontro com a presença, a vida dele foi transformada tamanha que ele até falou, olha, se em alguma coisa eu tenho defraudado, eu quero devolver restituo até 4 vezes mais. Né? Para você ver como que ele ganhou muito dinheiro cobrando imposto. Ele ganhou muito dinheiro. Ganhou dinheiro cobrando imposto. Devolver 4 vezes mais a pessoa que ele defraudou é muita coisa. Exato. E a vida dele só foi transformada pelo fato da presença. Sim, a gente está falando aqui só da presença, mas quando ele teve uma experiência com a presença, aí entra naquela parte, ele não viu nada sobre Bíblia, não falando que a Bíblia não transforma, pelo amor de Deus, mas o primeiro passo para uma transformação é a presença. Mas ele não viu nada de teologia, nada de religião, nada. Ele só teve um contato. Eu vou comer lá na sua casa. Paulo, o pastor só foi isso, cara. O pastor já compartilhou conosco os capítulos anteriores. Quando o apóstolo Paulo teve uma experiência com a poderosa luz, foi a semana passada, nós compartilhamos os capítulos. Quando ele teve uma experiência com o quê? Com a poderosa luz primeiro. A presença. Com a presença de Deus. E depois ele foi aprender. E na realidade foi ele que escreveu a história. Isso, professor. Né? Foi ele que deixou a história para nós. Né? O interessante é que Jesus se autoconvidou a mostrar a casa do cara. É isso que fez a transformação acontecer. É que hoje nós precisamos da palavra de Deus. Porque naquela época eles viveram direto com Jesus. Exatamente. E a palavra de Deus ela é um manual. Né? Muitas pessoas falam, mas pastor, por que se eu vou jejuar, para que eu vou comprar um livro de jejum? Né? Por quê? Porque aqui nesse livro tem vários versículos, né, da palavra de Deus, e foi totalmente baseado na palavra de Deus, com algumas explicações, e é apenas para dar um norte num tema específico. Então, todo jejum nós damos um tema específico, e aí os pastores sempre escrevem algum material para nos dar revelação clara naquele assunto específico. A Bíblia, esses livros, é o caminho mais rápido para você chegar à experiência com o Senhor. Porque, ele traçou todos os níveis de experiência, como a gente chegar nessa experiência. Tipo, se você por si só, desde criança, tentar fazer, você não encontra. Você não consegue. Semana passada teve uma irmã que pediu para nós orarmos pelo sobrinho dele que estava preso. E ontem ela contou o testemunho que o filho foi solto. Né? Olha só que o filho que o sobrinho foi solto. Olha que poderoso o poder da oração. Né? Então isso é para testemunhar. Muitas vezes a gente fica naquele testemunho, até me arrepiei aqui. A gente fica naquele testemunho assim, como a gente pergunta para os irmãos, qual foi o encontro? Foi bom, a comida foi boa. Mas, amém. Os irmãos pegaram para mim. Glória a Deus. Mas não tem testemunho mais poderoso quando o irmão fala que ele se converteu, que ele aceitou Jesus, que ele teve uma experiência com Deus, que ele foi curado, que ele foi sarado e que ele teve realmente esse encontro com Deus. Esse testemunho... Quantos testemunhos que a gente já ouviu que o cara tava ali, esse pra mim era o último dia, era a última semana, era a última coisa. Eu ia me matar mesmo. Sábado agora nós tivemos uma vigília aqui no prédio da nossa igreja, né? E teve um menino que nós compartilhamos o livro do pastor Naor, um chamado... Uma Vida Radical, uma carta para essa geração. E o primeiro capítulo falou realmente de viver uma vida radical. E alegre. E alegre. Viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida alegre. E teve um menino que assim que eu desci, eu acho que ele é até da sua cela, eu acho, não sei de qual cela que ele é, mas ele pegou e falou assim, pastor, obrigado por ter ministrado isso. Aí eu fiquei assim, né? Eu falei, amém, glória a Deus, né? E aí ele falou assim, porque eu tava pensando em tirar minha vida, não tinha mais... Pra mim, achei que não tinha mais solução, mas o Senhor me deu... através da sua vida veio uma luz no fim do túnel. Olha só que poderoso, irmãos. Por isso a importância, irmãos, vocês que estão nos assistindo, pregue a palavra. É importante você pregar a palavra. Quem transforma é a palavra, quem muda é a palavra, quem muda é a presença de Jesus. A única coisa que você precisa fazer é pregar a palavra. Outra coisa, a gente, antes de começar, esse mesmo menino, a gente estava orando ali, aí eu senti de abraçar ele, né? Dei um abraço nele. Aí ele falou pra mim assim, que esse abraço vai ser um abraço inesquecível.
porque ele sentiu um abraço de um pai. E eu fiquei pensando, pensa as pessoas que muitas das vezes não têm a oportunidade de ir pro culto. Elas não têm essa experiência de contato físico. Não tem. Muitas das vezes a pessoa que assiste online, ela passou por isso, tá ligado? Ela não teve um abraço de um pai de verdade. E Deus, ele quer ministrar isso, mas ela só vai ter se ela tiver o contato físico. Exatamente, se tiver contato presencial. E o desafio de hoje, né, é que qual área na sua vida continua sem refletir Jesus? Liste, ore para que a presença se manifeste nessa área. Sabe, irmãos, o nosso alvo desse jejum aqui, você tem experiências sobrenaturais com a presença de Deus. Então, quanto mais experiência você tiver com Jesus, mais a sua vida será transformada. Sim. E aí, Kaique, bora? Bora. E é importante ressaltar, né, que quando a gente vive essa experiência, eu acho que o que é mais importante é a gente passar para frente, né? Sim. Que nem você disse, a gente tem que pregar o evangelho. Foi o Senhor mesmo que disse, né? Ir de pregar o evangelho. Porque quando a gente tem algo bom na nossa vida, a gente quer compartilhar. Quando a gente vivenciar algo bom, a gente quer mostrar para as pessoas, quer que as pessoas também presenciem aquilo. E com o Senhor Jesus é uma experiência inigualável a qualquer outra, verdade, né? Verdade. Inigualável a qualquer outra. Quando a gente vê algum vídeo engraçado, a gente quer mandar pro amigo, não quer? Então por que a gente não manda um versículo que marcou a gente? Eu comecei a fazer uns reels agora com um versículo, né? Manda um versículo lá, tá? Exatamente isso, né? Porque, tem alguns reels que chegam para 400 pessoas, outros 300, outras 1000, eu não sei, porque aí é o algoritmo que manda, né? Uhum. Mas assim, querendo ou não, a pessoa viu, olhou ali, alguma coisa entrou. Alguma coisa entrou. É uma forma de você pregar o evangelho de forma silenciosa, porque a pessoa vai ver. Ela vai ler alguma coisa daquele versículo, ela vai ler. Sim. Né? Então, pode marcar a vida dela. E a pergunta que eu faço, assim, em relação a isso, claro que tem que ter um entendimento por detrás, mas você precisou estudar sobre oratória, essas coisas, palestras, para postar isso? Não, só precisei ler e ter o trabalho de entrar lá no Canva. Às vezes propaganda ali. Entrar lá e fazer uma imagem. Se o Canva quiser patrocinar, fica aí, tô brincando. Mas tive que entrar lá e postar, essa é a verdade. Qual a maior dificuldade dos jovens hoje em dia? Que eles pensam que você tem que ter um grau assim de estudo bíblico, você tem que ter um MBA na Bíblia. Cara, não isso. Se você for ver, se você ler a Bíblia, a maior parte das pessoas também que se convertem no dia de hoje, geralmente é através do testemunho da pessoa. Né? Depois que ela vai aprender, que ela vai ler a Bíblia, que ela vai ter revelação, mas a princípio é através do testemunho. Então, por exemplo, vamos supor, Kaique se converteu, a probabilidade de ele ganhar vidas para o Senhor, dos familiares dele, para os amigos que ele cerca, é muito maior do que eu, que às vezes não estou lá junto com ele. Sim. Entendeu? Muitas vezes o cristão que já está há muito tempo na igreja, é mais difícil de ele ganhar vidas, porque já está incluído num círculo de pessoas cristãs. Mas a pessoa que está lá ainda, trabalha na vida secular, por isso a importância de trabalhar na vida secular, porque você trabalha na vida secular, você está em contato direto com pessoas que não são cristãos. E elas sabem, né, a sua vida. Exatamente. E ela vê e fala assim, esse cara era com perdão, assim, né? Esse cara é sem vergonha. E agora, olha só, mano, esse cara casou. Casou, bem casado. Que eu tô falando aqui. Às vezes o que a gente... Qual é o testemunho de vocês dois? O cara casou, teve a vida transformada, a vida mudada, a vida restaurada. Isso é poderoso. E a nossa vida é o maior testemunho, né? Eu acho que as pessoas começam a seguir o Senhor pelo testemunho que elas veem, né? Sim. Porque assim, se a pessoa a pessoa tem que se sentir atraída de alguma forma. E dificilmente Jesus aparece para ela e fala que ela tem que seguir. Ou ela vai por alguma necessidade, ou ela vê, tipo, realmente o meu filho, ele era desse jeito, ele mudou. Mas por que ele mudou? Porque agora ele serve ao Senhor. Então eu também quero isso para minha vida, né? É verdade. Então que a nossa vida seja o nosso maior testemunho. Você vê, Zaqueu, ele teve um encontro com a presença, ele se assustou, porque todo mundo ficou ali, nossa, mas Jesus estava dormindo lá com Zaqueu, né? Que é pecador. Vai comer lá. Brincando ainda, que é pior que pecador. Exatamente. E aí o pessoal ficou assim escandalizado. Mas Zaqueu teve um encontro com a presença. Então, irmãos, você que está nos assistindo, o que vai fazer a diferença na sua vida se chama presença. A presença de Jesus na sua vida, a presença de Deus na sua vida é que vai mudar a sua vida completamente. A pessoa tem que entender o seguinte, você vai ter uma experiência com Jesus, e Jesus, ele te dá uma experiência, mas ele não vai te deixar de mão largada, ele vai te dar um norte, ele vai te dar uma direção, que é a palavra, e a palavra nos direciona a grandes transformações. Sim.
E o senhor estava falando nisso, Deus foi ministrando no meu coração. E tipo assim, a maior carta de amor que nós temos para pregar é o nosso testemunho. Sim. O maior versículo da Bíblia, de Atos, que nós fazemos parte de Atos. Sim. O maior versículo da Bíblia, de Atos, é o seu testemunho. Você tem que testemunhar, testemunho, porque às vezes, cara, eu usava droga, não uso mais. É um grande testemunho. Sim. Eu mentia muito, não minto mais não. Também é um grande testemunho. Porque às Também vezes... é um grande mentiroso. Também é um grande mentiroso. Porque assim, as pessoas pensam que tem que ter aquele testemunho. Nossa, não, eu bati o carro, meu braço cortou, voltou meu braço. Não, não é esse testemunho, gente. É o seu próprio. O seu obrigável, discutir. Eu já não faço mais isso. O seu testemunho, da forma que você falar, até gaguejando, sei lá, sem grandes oratórias. Não, é do jeito seu, é você. É você mesmo, você. O seu testemunho que salva vidas. Pode ter certeza. A transformação da presença que vai mudar a vida das pessoas. Eu queria só deixar um ponto aqui, Sim. que eu estava lendo, que a presença transforma, mas tem um ponto para a presença transformar a sua vida, que está aqui no versículo mesmo, com o rosto desvendado. O que é o rosto desvendado que eu entendo aqui? Que é você ser sincero com Deus. Eu tinha um problema e toda vez no encontro eu falo dele. E homem não tem coragem de falar isso. Eu falo que eu me masturbava e Deus me transformou. Eu tinha um problema com masturbação e Deus me transformou em relação a isso. Então, tipo assim, quando eu fui conversar com Deus, eu fui com o rosto desvendado. Eu não fazia isso, não. Não, eu fui desvendado. Eu falava, não, Deus, eu tenho esse problema, eu mentia, eu traía, eu me masturbava, eu fazia isso e Deus transformou minha vida. E hoje... A Bíblia fala que os sinceros verão a Deus, né? E isso... De sinceridade, isso mudou minha vida completamente, porque eu consigo ter, vamos dizer, um canal mais fácil de chegar a Deus. O problema não está no erro, de fato. O problema é como você age diante quando você erra. Sim. Você quer corrigir da maneira certa? Então fala. Eu não lembro o versículo que fala que pecado confessado... Pecado perdoado. Confesse, filho de Deus. Confesse. É melhor você confessar, você falar, do que você ficar carregando nas suas costas. Sim. Isso eu posso até falar que sobre a minha vida, minha mãe carregou 20 anos nas costas dela, ela guardava, e eu vou falar pra você, quando eu conversei com ela e ela me contou o testemunho dela em relação a isso, ela falou que foi os 20 anos piores da vida dela, por conta disso. Então, confessa, cara. É porque quando você guarda um segredo, e a maior parte dos pecados se torna segredos, né? Quando você guarda aquilo lá, automaticamente você fica acusado, e aí você começa a carregar um fardo, um peso. Né? E aí você não consegue ter liberdade, né? Então a liberdade, igual nós lemos nesse versículo, onde precisa de Deus a liberdade, porque o Espírito traz luz, né? E quando ele traz a luz, a sua vida é totalmente iluminada. Então não tem mais como ter trevas, não tem mais como ter escuridão, não tem mais como ter... não tem mais como. Paulo vive em outro mundo. O senhor está falando isso, olha o que ele fala aqui. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí ele dá agora o segredo para você estar no Espírito do Senhor. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O cara mostrou que a gente precisa e depois falou, o segredo é aqui, é você chegar falando a verdade, seja verdadeiro, pede para ele o que você quer e Deus ele vai te dar, essa liberdade, essa alegria, porque como é maravilhoso. Hoje eu posso falar que eu me masturbava e não tenho vergonha. Sim. Aleluia. Isso é poderoso, irmãos. E nós estamos partindo para o nosso final do podcast. Você vê como está muito rápido. É muito bom. Está muito rápido o nosso podcast. Mas eu quero queremos agradecer, né? Esses dois aqui não têm me abandonado. Nós queremos agradecer a sua presença, a participação até aqui. Que o Espírito Santo de Deus possa me te abençoar de forma sobrenatural e marcar a sua vida de maneira sobrenatural. Amém? Amém. Queremos orar por você. Ora por nós hoje, Amém. Gabriel. Em nome de Pai, Jesus. em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre cada pessoa que assistiu esse nosso podcast, que eles possam ter uma experiência, Pai, sobrenatural com a sua presença. Amém. Que eles possam, Pai, entender que o Senhor só quer levar eles para um nível superior. Que o Senhor não quer julgar, que o Senhor não é um Deus distante, mas o Senhor é um Pai perto, que protege e assegura. Mostra para eles, Pai, que em Ti eles têm transformação, que na presença eles têm transformação. Amém. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de cada um. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. E eu quero declarar sobre a sua vida, como nós já temos feito, que você é ricamente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Amém. Acredite, creia nessas verdades do Evangelho da Graça.
encerrando em 5. Peraí. Não esquece de falar do seu Instagram. Não esquece de falar da live. É porque o tempo tá muito corrido, irmãos. Edson.monteiro.filho. E amanhã nós vamos encerrar. Amanhã nós vamos ter esse podcast. Amém? Então, encerrando em 5, 4, 3, 2, 1. E bom!